Fala fera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos trabalhar com a classe de conexão entre a linguagem Java e o MySQL. Vamos lá? A classe de conexão é entre a linguagem Java e o MySQL. Para isso, precisaremos criar a base de dados no nosso MySQL. Então a base de dados comportará todas as tabelas do seu projeto. Através dessa base de dados criada, através disso você vai conseguir fazer essa classe de conexão entre a linguagem de programação e o MySQL. Perfeito? Vamos ver na linguagem de programação como é feita a codificação referente a isso? New Project, para que eu crie um projeto novo para representar a classe de conexão. Uma aplicação Java. Colocarei aqui o nome de CRUD_Java. A localização do meu projeto, desmarcarei essa parte de criação de classe principal. Finalizando esse projeto, pois nós iremos começar do zero esse projeto aqui. Perfeito? No Source Packages não tem nenhum arquivo aqui, então ele veio vazio. No Default Package eu vou apertar o botão direito, na opção de New, e vou criar uma classe Java para criar a classe de conexão. Então vou criar uma classe chamada Java Class. Perfeito? O nome dessa classe, eu vou colocar o nome de conexão. Será a nossa classe de conexão. Em outros vídeos eu vou mostrar para vocês as 4 operações básicas, que é cadastrar, alterar, pesquisar e excluir. E também a autenticação de usuário. Perfeito? Se você quiser esse tipo de vídeo, comente aqui para mim para eu saber que vocês precisam desse tipo de vídeo. Através dos comentários eu irei gravar esse tipo de vídeo. Tranquilo? Então eu colocaria aqui conexão DAO. DAO é de acesso aos objetos, que a gente divide sempre por camadas aqui, conforme eu já mostrei para vocês em outros vídeos que tem aqui no canal. Tranquilo? Então eu tenho a nossa classe de conexão que pertence ao DAO, ao nosso pacote DAO, a nossa separação DAO de acesso aos objetos. Finalizarei aqui a minha classe e nós sabemos que dentro da classe nós vamos criar um método. Então aqui dentro da classe nós estamos fazendo uma classe de conexão. Então essa classe de conexão que nós estamos criando aqui, essa classe de conexão, dentro dela terá o nosso método. Então nós sabemos que o método é público, neste exemplo. Depois do modo de visibilidade do nosso método vem o tipo do nosso método. Então ele é um método público do tipo connection. Então vou usar o Ctrl espaço para carregar. Olha lá, connection java.sql. Então nós sabemos que o modo de visibilidade é público e o tipo dele é o tipo connection. Perfeito? Depois vem o nome do nosso método. O nosso método vai chamar conectaBD. Abri e fechei o meu método. Então nós sabemos que nós temos a classe e dentro da classe nós temos o método. O modo de visibilidade deste método é público, o tipo desse método é do tipo connection, então precisa ter um retorno do tipo connection. E o nome do nosso método chama conectaBD. Como eu que criei o nome aqui, você pode criar o nome que você achar que é pertinente. Internamente eu vou criar uma variável e essa variável também é do tipo connection. Nós sabemos que toda vez que a gente declarar uma variável tem o tipo e depois tem o nome da minha variável. Então nós criamos uma variável do tipo connection e a nossa variável chamará de conexão. Você pode colocar o nome que você quiser. E eu vou inicializar passando nulo para essa variável. Perfeito? Então aqui nós temos um método do tipo connection, nós temos uma variável do tipo connection e o nome da nossa variável é a variável com. Todas as vezes que eu usar essa variável com, eu estou trabalhando com a nossa conexão. Para usar algo do tipo connection, no caso a nossa classe de conexão, nós precisaremos importar. Eu fiz isso automaticamente, mas eu vou apagar aqui para vocês. Vai ficar uma lâmpada aqui. Quando você selecionar essa lâmpada, terá como você adicionar esse import aqui do nosso SQL. Perfeito? Lembra sempre de colocar o java.sql, do nosso tipo de conexão. Então aqui eu já fiz o nosso import, nós vamos continuar aqui o nosso código. Porém, nós vamos fazer uma verificação através do nosso try catch. Usei o try, usei o Ctrl espaço para carregar automático, ele já montou aqui para nós o try catch, que é referente à exceção. O que isso quer dizer? Ele vai tentar fazer o que está aqui dentro, qualquer tipo de erro ele vai entrar aqui no catch, através da nossa exceção. Então ele vai tentar fazer algo, senão ele vai gerar essa exceção.
Quando eu já trago o try catch, eu vou apagar novamente. Eu escolhendo aqui o Ctrl espaço, ele já monta para nós o catch e já traz para nós a classe de exceção, certo? E através desse objeto o e, o próprio sistema ele já vai gerar uma mensagem de erro. Então eu vou colocar aqui um JOptionPenny, levando em consideração que eu estou usando a classe JOptionPenny, automaticamente ele já faz o import para mim. Dentro da classe JOptionPenny eu tenho um showMessage, que é um método de mensagem. Perfeito? Então eu abri uma caixinha, que é o JOptionPenny, vou exibir show, uma mensagem, numa caixinha de dialog. O primeiro parâmetro é null, o segundo parâmetro é o objeto dessa classe. Através desse objeto, né, que é esse nomezinho e, eu posso colocar o nomezinho de erro também, sem problema nenhum. Através deste objeto, gerará um erro próprio do sistema. Quer dizer, se não der certo o que está aqui no try, ele vai entrar na nossa exceção. A nossa exceção já gerará automaticamente um erro pronto, certo? E através deste erro, eu vou usar aqui o meu objeto, acessando da minha classe, .getMessage é o nome do nosso método. Perfeito? Por quê? Porque nós já temos uma classe e um método, que no caso é o getMessage, configurado para exibir uma mensagem própria quando houver algum erro aqui na nossa classe de conexão. Perfeito? Então nós já fizemos a nossa exceção, agora nós vamos fazer o necessário aqui dentro do try para conseguir trabalhar com a nossa classe de conexão. Vou abaixar um pouquinho o código para ficar um pouquinho mais fácil, vou diminuir aqui para também ficar um pouco mais interessante. Beleza? Aqui ele está dando um erro ainda, por quê? Porque o nosso método é tipo connection, então eu preciso retornar a minha conexão. Então eu já vou fazer isso. Vou colocar um return a variável com. Eu tenho que retornar alguma coisa, então eu vou retornar a variável com. Eu ainda não montei isso dentro do try, mas eu só fiz isso para parar de dar aquele erro. Quando o método é public void, quer dizer que não tem nenhum retorno. Public string, eu tenho que retornar algo do tipo string, public double, algo do tipo double, e assim eu vou seguindo a lógica. Public connection é algo do tipo connection. Então eu vou retornar a minha variável. Eu ainda não armazenei nada na variável para retornar o conteúdo dela. Por quê? Eu farei isso dentro do nosso try. Tranquilo? Para isso eu vou criar uma variável chamada string URL. Simplesmente criei uma variável para receber algum tipo de conteúdo. Beleza? Por quê? Porque toda a nossa URL de conexão eu colocarei aqui na frente para armazenar todo esse conteúdo na variável URL. Por quê? Quando utilizarmos a variável URL, nós já saberemos o que contém aqui de informação. O que eu tenho que passar de informação? Como é uma variável do tipo string, eu coloco dentro dessa aspa dupla. Porque tudo que eu estou passando nessa string será armazenado numa variável do tipo string. E quais são as informações que eu tenho que passar? Então presta bem atenção que eu vou dividir por bloco. O primeiro bloco é sobre o nosso drive de conexão. Após criarmos a classe de conexão, o que nós vamos fazer? Nós temos que pegar o drive de conexão e armazenar no nosso projeto. O nome do drive de conexão é o JDBC do MySQL. Então o primeiro parâmetro é uma referência para o nosso drive de conexão. Então é o JDBC MySQL .. Por quê? Agora nós vamos começar a montar a nossa classe de conexão aqui, passando todas as informações. A primeira informação é onde está a sua base de dados. Localhost quer dizer que a sua máquina 2.3306 é a porta do seu MySQL. A porta não é necessária colocar, certo? Porque nós já temos o drive de conexão, que é o JDBC do MySQL, já falamos aqui que vai ser na própria máquina. Se caso tiver algum servidor, você pode colocar o endereço do seu servidor. E nós estamos falando que nós vamos usar a porta 3306, que é a porta do MySQL. Se você não colocar, não tem problema nenhum. Mas eu vou acrescentar o exemplo completo para você ver passo a passo aqui do que precisa. Então já coloquei localhost, a porta. A próxima informação, presta bem atenção, é barra o nome da sua base de dados. Qual é o nome da sua base de dados? Lembrando que você cria uma base de dados e dentro dessa base de dados você tem todas as suas tabelas. Quando a gente faz uma classe de conexão, essa classe de conexão que nós estamos fazendo é com a base de dados. Então é uma classe de conexão por projeto. Você conecta com a base de dados, dentro dessa base de dados você tem todas as suas tabelas. Vou colocar aqui que seria banco teste, porque eu não sei o nome que você vai colocar aí na sua base de dados. Perfeito? Ponto de interrogação, porque virá o seu usuário.
Então, user, underline, qual que é o seu usuário? Geralmente o usuário é root, como padrão, mas caso você já tenha um usuário pré-definido, você coloca o usuário da sua base de dados. Depois, eu coloco um e comercial, porque além do usuário, eu tenho o password, que no caso é a nossa senha. Na minha base de dados, para eu entrar, eu não preciso de senha. Então, password igual é vazio. Então, não tem nada na frente do igual. Significa que a minha senha é vazia. Se a sua senha for 123, você coloca 123. Como a minha senha é vazia, na frente do igual eu não tenho mais nada. Perfeito? Então o que eu fiz aqui? Eu montei todas essas informações e passei para a minha variável URL. Quando eu utilizar a minha variável URL, isso quer dizer que eu estou passando toda essa string, toda essa informação. Eu simplesmente armazenei na variável para reduzir a próxima linha de código que eu vou mostrar para vocês. Tranquilo? Ótimo, depois eu vou mostrar que dá para fazer direto, mas eu armazenei numa variável para ficar um pouco mais fácil. A variável que nós criamos, que é a variável com, ela vai receber alguma coisa, tem que ser exatamente conforme você declarou. Por quê? Você declara a variável, vai armazenar algo nessa variável e depois vai retornar. Por isso que você está fazendo a classe de conexão. Para isso, eu vou acessar a classe chamada Drive Manager, que é o gerenciamento desse drive. Perfeito? Acessei o Drive Manager. Note-se que foi importado automaticamente o Drive Manager. Ó, se ele não importar usando o Ctrl espaço que eu mostrei para vocês, vocês podem vir aqui na lâmpada e vir aqui na opção de java.sql. Presta atenção que às vezes vocês conseguem, às vezes vocês escolham uma opção incorreta aí na hora do import conforme o meu código. Esses dois imports, note-se que é .sql. Se for .mysql, vai ser diferente da codificação que eu estou fazendo. Então, preste bem atenção se está .sql. Tá vendo que o connect nós já fizemos, o drive manager nós já fizemos, e o joption-penny, que também nós aproveitamos para abrir uma janelinha, também está aqui no nosso import. Tranquilo? Acessando a classe Drive Manager, eu vou usar o método chamado getConnection. E o que eu vou passar para o nosso método? Eu vou passar a nossa URL pronta. Tranquilo? Eu passando essa URL pronta, isso quer dizer que eu estou passando todas essas informações que estão aqui, todas as informações. A parte do drive de conexão, onde está a base de dados, o nome da sua base de dados, o seu usuário e sua senha. Eu posso pegar tudo que está aqui e passar direto? Posso. Mas o que eu fiz? Eu armazenei todo esse conteúdo em uma variável, perfeito? Porque através desta variável eu vou conseguir chamá-la. Eu usando o URL quer dizer que eu estou passando todas essas informações. Então, quando eu retornar a variável com, eu vou acessar a classe Drive Manager e vou pegar a conexão passando todas essas informações. Se todas as informações estiverem corretas, a classe de conexão será bem sucedida. Perfeito? Qualquer problema, ele vai entrar aqui na nossa exceção. Só que na exceção não vou usar esse exception que deu automaticamente, eu vou usar o SQL exception, porque toda exceção eu quero que gere uma exceção de SQL, falando que o banco está errado ou outras informações estão erradas aqui. Perfeito? Como eu usei o SQL exception, essa classe, eu venho aqui na lâmpada e vou fazer o import. Note-se também que o import é .sql. Aí sim, vai ficar tudo correto. Vocês viram que aquele probleminha de referência que tinha aqui sumiu? Por quê? Porque agora realmente eu estou usando essa classe chamada SQL Exception. Tranquilo? Só para conferir, nós temos aqui os imports dos SQLs, né, do caso dessas classes respectivas, e nós temos o import do joption-penny. Resumindo tudo isso, nós temos uma classe, dentro da nossa classe um método chamado método conectaBD. Neste método nós declaramos uma variável do tipo com, que é a mesma variável que receberá o conteúdo e será retornada. Tentaremos fazer o que estiver aqui dentro, qualquer problema ele entra na nossa exceção, abrindo uma janelinha de joption-penny, demonstrando, pegando a mensagem e demonstrando para nós. Perfeito? Se você quiser complementar essa mensagem, você pode colocar uma string concatenado com o erro e falar que aqui o erro está acontecendo na classe de conexão DAO. Por que nessa conexão DAO? Porque você já vai saber que esse erro está na classe de conexão. E aí você consegue vir aqui na classe de conexão para poder arrumar. Tranquilo? Então nós começamos aqui mexer com a parte de banco de dados junto com a linguagem de programação. Por enquanto a gente só criou a classe de conexão.
Beleza? Então o que está faltando agora é você importar o drive de conexão. Por quê? Porque o drive de conexão vai fazer essa junção entre o Java, que é a linguagem de programação, e o MySQL. Eu preciso desse drive de conexão. Então eu vou escolher o drive de conexão. Ele já se encontra no meu computador, porque eu já baixei ele, certo? Então eu vou vir aqui em Libraries e vou vir em add jar, ou pasta, né? Adicionando o jar que está aqui, eu vou localizá-lo dentro do meu computador. Eu já tenho ele aqui no drive, nessa pastinha chamada drive de conexão. Só vou escolher, no caso, esse drive e vou apertar o abrir. Através disso, eu já tenho o drive de conexão aqui junto. Então, eu já criei a nossa classe de conexão e já criei o nosso jar correspondente com a nossa aplicação. Aqui na descrição eu deixarei um link para você conseguir baixar esse drive de conexão. Acesse esse link, baixa e coloque em alguma pasta no seu computador. Aí, através disso, você vai conseguir escolher o arquivo correspondente com isso. Então, você vai ter a classe de conexão e o seu drive de conexão correspondente. Tranquilo? Para eu saber que você está gostando, não se esqueça de curtir aqui o vídeo para eu saber que está sendo relevante para você. Beleza? Ademais, muito obrigado por assistir até o final.